Tem livro bolando na mesa, terceira temporada. Bem-vindo à terceira temporada do Tem Livro Bolando na Mesa. Eu sou Fernanda Fontoura, cantora, ativista, psicóloga, psicodramatista, docente, mulher cis, bissexual, mãe de 2 filhos, viva no amor e exercendo o amor, a liberdade e a artesania dos afetos. Esse é o projeto Tem Livro Bolando na Mesa, do Espiral Criativo, que está em sua terceira temporada. Tem Livro Bolando na Mesa é para ler ouvindo e ouvir lendo textos que incidem na descolonização, que confrontam a branquitude, rasgam a colonialidade e abrem frestas para o despertar de antigos novos mundos. A pesquisa de textos recorre a pessoas intelectuais pretas, indígenas, LGBTQIA+. Os áudios da primeira temporada, em 2020, leram Grada Quilomba e Geni Nunes. Na segunda temporada, em 2021, apresentaram Luiz Rufino. E agora, na terceira temporada, lemos Renato Nogueira. Os áudios e vídeos são disponibilizados em todas as plataformas digitais e no canal do Espiral Criativo no YouTube. Mulheres e deusas. Como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual. Renato Nogueira, editora HarperCollins, Rio de Janeiro, 2018. Introdução. Primeiro, uma ressalva. Este livro tem as limitações evidentes de uma autoria masculina. Falar sobre e com as mulheres não se trata de dizer algo por elas, mas investigar os mitos femininos também é uma boa maneira de falar sobre os homens. O segundo ponto a assinalar é: este não é um livro acadêmico. Os textos se destinam a pessoas interessadas nas narrativas míticas envolvendo as mulheres e seus significados, e também o modo como as deusas, heroínas e personagens míticas influenciam e retratam, até hoje, modos de ser mulher. Já se tornou clássica a frase "ninguém nasce mulher, torna-se mulher", que continua: nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um outro. Destaque do autor. Escreveu a filósofa francesa Simone de Beauvoir em seu livro O Segundo Sexo. O que ela trouxe para a cena foi a ideia da mulher como uma construção. O que isso quer dizer? Para Beauvoir, a condição feminina não é uma natureza pronta e acabada. O gênero feminino é construído. A contribuição da filosofia está justamente no combate ao determinismo biológico. É de causar espanto que as relações entre a mulher e o homem sejam ainda tão desiguais. Por exemplo, por que razão a palavra homem pode ser usada como sinônimo de humanidade e mulher como sinônimo de esposa? O sexismo linguístico está presente na ideia de tornar o artigo masculino o como plural e comum aos 2 gêneros, e manter o artigo a recluso ao feminino. O sexismo na linguagem não é pouca coisa. Não podemos fazer de conta que esse posicionamento não seja grave do ponto de vista político. Mitos poderosos sustentam a ideia naturalizada que faz da mulher um ser humano de segunda categoria, e é por meio da linguagem que os mitos são eternizados. Pense nas imagens da evolução humana, em que um macaco lentamente se transforma no homem que conhecemos hoje. Por que existe pouca diversidade étnico-racial nessas imagens? Por que o gênero feminino é raro nessas representações? O sexismo está na linguagem que representa homem, branco, igual a ser humano, fazendo da mulher apenas uma categoria dentro da espécie. Talvez os mitos que este livro analisa possam ajudar a pensar sobre alguns motivos por trás das assimetrias e hierarquias nas relações de gênero. Os textos deste livro trazem a história de deusas e figuras míticas femininas para que ampliemos nossa compreensão sobre a vida e o mundo. É uma introdução a alguns mitos femininos das culturas greco-romana, judaico-cristã, iorubá e guarani. A narrativa mítica permite algumas interpretações psicológicas e filosóficas sobre o papel da mulher, assim como revelam aspectos sociais, antropológicos e históricos da sociedade.
O livro repensa alguns mitos femininos a partir de uma visão contrária à discriminação sistêmica presente em muitas das culturas analisadas. Mas o que são mitos? Na esteira de autores como Clyde Ford, Marcel Duchamp, Mircea Eliade, os mitos são entendidos como elementos vivos que dão sentido à vida. De modo geral, um mito é uma explicação da realidade que narra o nascimento do mundo, do ser humano e de como ele deve viver e encontrar sentido para sua existência. Um mito é sempre uma história. A mitologia é o conjunto de mitos organizado dentro de uma lógica que confere alguma linearidade, consistência e coesão a essas narrativas produzidas por uma cultura. Mesmo após o surgimento da ciência e da filosofia, continuamos estudando os mitos porque eles não são narrativas superadas, coisas do passado. Este livro aposta na atualidade dos mitos, que deve ser explorada para que possamos compreender um pouco mais quem somos e como ficamos assim. As aventuras de deusas e deuses podem revelar muito sobre a relação do mundo interior com o mundo exterior, a maneira como o ser humano busca desenvolver sua individualidade, sua personalidade, é o resultado de um tipo de guerra que trava com as forças externas. Leituras diversas no campo da psicologia e da psicanálise têm se apoiado em mitos. Freud retomou o mito de Édipo para descrever uma situação psíquica inerente ao ser humano durante a infância, o desejo de substituir um adulto numa relação erótica. A isso ele chamou o complexo de Édipo. Para Carl Jung, o estudo do vasto material mitológico é indispensável para que possamos conhecer mais profundamente a humanidade em todos os tempos. Jung define o conceito de inconsciente coletivo, uma herança psicológica universal, um legado construído ao longo da história, povoado por tipos arcaicos, os arquétipos, que emergem na consciência como imagens simbólicas. Para Jung, o arquétipo personifica certos dados instintivos da obscura psique primitiva do ser humano, as raízes verdadeiras e invisíveis da consciência. Dentro da psicologia junguiana, o arquétipo de herói pode ser entendido como um recurso psíquico que o ser humano usa para sair da infância, personalizar-se, encontrar a si mesmo. Os 12 trabalhos de Hércules são um exemplo disso. Em cada tarefa, Hércules conquista um pouco mais de si mesmo. Em certa medida, o interesse deste trabalho é propiciar um debate, sabendo-se deslocado do lugar de fala feminino e sem nenhuma pretensão de ser porta-voz masculino de mitos femininos, ou melhor, sem a desonestidade intelectual e política de pretender falar em nome das mulheres ou do gênero feminino. Aqui há apenas a busca por retratar, por meio de mitos de culturas diversas, o caminho de deusas e heroínas e levantar questionamentos que digam respeito ao mundo contemporâneo, como a aparente inocência dos concursos de beleza já presentes na Grécia Antiga, ou desconfiar da hipótese de que as mulheres têm um senso de maternidade inato, ou ainda, por intermédio de uma divindade iorubá, debater categorias como identidade de gênero, sexo biológico e orientação sexual. Ainda que não se nasça mulher, tornar-se mulher parece ser um exercício plural e multifacetado. O próprio binarismo de gênero, ancorado em visões simplistas do sexo biológico, é difícil de sustentar diante de um exame da realidade, tanto a mitológica quanto a contemporânea. Deusas iorubás e guaranis suspeitavam desta divisão simétrica, mas nem por isso igualitária. Os homens são guerreiros e racionais, já as mulheres são sensíveis e cuidadoras. Sem dúvida, o mundo não é bicolor, rosa e azul, como parece nos alertar muito bem o mito de Oxumaré, orixá que passa metade do ano como uma deusa e outra metade como um deus. No universo mítico grego, Hera, a esposa que vive sob assédio moral do marido, parece ensinar pelo contra-exemplo uma divina lição. A mulher não é submissa por natureza.
Essa ideia também está presente no mito judaico-cristão de Eva, a mulher submissa e obediente. Mas essa representação é confrontada dentro do mesmo universo cultural judaico-cristão com o mito de Lilith, a primeira esposa de Adão, uma mulher insurgente e emancipada. O mito guarani de Nayá e Jaci, por sua vez, fala de um amor entre uma deusa e uma mortal. Iansã, a deusa das tempestades, Oxum, deusa iorubá da beleza, Afrodite, deusa grega da beleza, Perséfone, deusa grega que reina no inferno, Iara, deusa guarani das águas doces, Liríope, a mãe superprotetora de Narciso, ao lado de outras deusas, são chaves de leitura de uma realidade. As deusas são representações coletivas do passado que retratam as ambiguidades e disputas humanas protagonizadas pelas mulheres em contextos sociais e culturais diferentes, mas que se mantêm atuais. Por fim, as interrogações compartilhadas neste livro podem ser resumidas em algumas perguntas. O que nos dizem as deusas? Como entender o sentido dessas narrativas? O que tem a dizer sobre a humanidade, sobre as mulheres e sobre suas relações com os homens? Qual é o lugar dos mitos femininos em nossa vida? O objetivo não é responder a essas interrogações completamente. Não se trata de esgotá-las, mas de trazê-las para o diálogo com mitos femininos em que as deusas podem revelar alguma coisa sobre ser mulher e tornar-se mulher. O mais importante é que os capítulos que se seguem sejam vistos como um percurso inconcluso, que, para ser completado, exige que leitoras e leitores revisitem a realidade com um olhar feminino, trazendo da vida uma coisa de mulher.